Eu só quero dizer para os irmãos que Jesus, o ministério dele, é o de restauração de vidas. E restaurar vidas significa livrar-nos dos nossos medos. Todos nós aqui somos sensíveis ao medo. Todos nós aqui sentimos medo. O medo cumpre em cada um de nós um papel que é positivo, que é fisiológico, que nos ajuda para podermos tomar logo uma decisão, podermos reagir frente a uma situação adversa, mas o medo também tem um componente que é um componente emocional, que está ligado a outras vivências da nossa vida, que convida então a ansiedade, que aumenta a angústia, e essas coisas então acumuladas vão trazer alterações dentro do nosso corpo, e daí surgirem então os ataques cardíacos, os AVCs, as síncopes, as doenças, porque o corpo está reclamando. Mas o medo também tem um papel espiritual, porque o inimigo gosta de colocar medo. O diabo gosta de colocar medo. Ele sabe que se nós vivermos escravos do medo, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos progredir. Mas o Senhor Jesus veio ao mundo como restaurador de vidas. Vocês querem ver só? Diz assim o texto da palavra de Deus, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava em Nazaré, e ele entrou em uma sinagoga. E ali, tendo entrado na sinagoga, ele entrou, e como de costume, aqueles que ali estavam liam um texto, e a Bíblia naquela época era o Velho Testamento. Então diz assim, indo para Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Este texto lido pelo Senhor Jesus, nós o encontramos no livro de Isaías, capítulo de número 61. Se você quiser abrir lá, você vai observar que é justamente este texto. Daí então que se fala que Isaías dos profetas é o que foi o maior evangelista. Que este texto aqui mostra, é o ministério do Senhor Jesus. Ministério que nós temos que compreender, porque por vezes quando nós falamos de vida espiritual, por vezes nós temos uma compreensão totalmente equivocada, que nós estamos falando de algo muito rarefeito, que nós estamos falando de algo assim, que a gente não pode pegar, que a gente não pode sentir. Nós estamos por vezes falando de alma, sem entender que uma alma que não tem um corpo, ela só vive perturbando, não é? A alma precisa estar no corpo, e já no corpo perturba, imagina se ela está fora do corpo. Então a mensagem do Evangelho, observem bem, eu vou fazer algumas pontuações aqui, é uma mensagem de restauração, restauração por inteiro, restauração por inteiro. Por vezes, e isso há anos atrás, Joseli deve lembrar, nos grandes movimentos e nas grandes cruzadas, e há dias atrás eu estava pensando o seguinte: já não se faz mais conferência evangelística, não se faz mais uma cruzada evangelística. Eu pensei assim, vou marcar uma para poder ver. Era um momento muito gostoso, estimulava a igreja a trazer visitantes, mas quando naquelas conferências, por vezes se dizia o seguinte: tantas almas se converteram ao Senhor Jesus. Não se contava as pessoas, se contava a alma. Como é que se conta a alma, gente? Só pode se contar a alma quando se vê pessoa. Se não se vê pessoa, você tem dificuldade em poder falar da alma. O ministério do Senhor Jesus é um ministério que abrange o homem como um todo, corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória lá na carta aos Tessalonicenses, ele vai justamente pontuar isso na oração dele, para poder falar da nossa constituição, corpo, alma e espírito. Que não são instâncias separadas, são instâncias interligadas.
E nós sabemos que quando nós estamos bem espiritualmente, podemos não estar tão bem emocionalmente, mas o Espírito fortalece a alma. Nós sabemos que quando nós não estamos bem fisicamente, mas estamos bem espiritualmente, o Espírito fortalece o nosso corpo. Então nós somos seres espirituais que temos uma alma, que temos um corpo, e Jesus veio ao mundo não para poder resgatar uma alma, para poder dizer que essa vida aqui não tem valor, que você deve carregar o seu sofrimento, deve pagar os seus pecados, deve purgar os seus pecados, porque o lucro só vem na eternidade, nada disso. O ministério do Senhor Jesus é um ministério de restauração de vidas. Neste mês de setembro, nós vamos falar muito sobre restauração de vidas. Vamos falar muito sobre as emoções. Vamos fazer isso nas quartas-feiras, conforme nós aqui anunciamos. Porque as pessoas, eu não sei se você vai concordar comigo, muitas pessoas alquebradas, estão desperdiçando a vida, não estão vivendo uma vida que deveriam viver, ou que nós podemos viver. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por vezes, na própria vida cristã, nós não estamos vivendo a vida que nós temos e que nós alcançamos. É como que você comprasse alguma coisa, não sei se essa comparação cai bem, mas é como que você comprasse alguma coisa, deixasse na geladeira e deixasse por lá, como se fosse numa conserva, mas se fica muito tempo na geladeira, mesmo na geladeira vai estragar. Então tem tantos recursos disponíveis a cada um de nós espiritualmente, que por vezes nós não nos damos conta. Existem muitos motivos para poder viver de cabeça baixa, poder viver entristecido, poder viver deprimido, mas existem muitos outros motivos para poder estufar o peito, para poder levantar a cabeça, para poder olhar para frente, olhar para a meta, olhar para Jesus e seguir em frente. Nunca teve na história da humanidade tão mal e tão difícil, ao ponto de nós não podermos ser estimulados pelo Senhor Jesus, ao ponto de nós não olharmos para frente e olharmos com esperança. E esperança é alguma coisa que está em baixa nesse mundo. E esperança é alguma coisa que está em baixa neste mundo. O ministério do Senhor Jesus é um ministério que nos contempla como um todo. E aqui está claro, na citação que Jesus fez do Velho Testamento, do livro de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Senhor Jesus, a ação dele no mundo enquanto o Deus encarnado, mas sabemos muito bem que é o Deus Pai, que é o Deus Filho, que é o Deus Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos movimenta, é o Espírito Santo que nos motiva. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. Você sabia que é possível ser crente sem ter enchimento do Espírito Santo? O pentecostal, ele vai falar que significa não ter o batismo no Espírito Santo. Eu respeito, mas não concordo. Para mim é a pessoa que tem, um crente que tem o Senhor Jesus, mas que ele não alimenta o Espírito dele. Então ele não tem no coração dele, ele não é cheio do Espírito Santo. E se não é cheio do Espírito Santo, quando um crente não é cheio do Espírito Santo, quando eu estou vazio do Espírito Santo, eu que já sou chato, fico muito mais chato. Eu que sou reclamão, fico muito mais reclamão. Eu que sou pessimista, fico muito mais pessimista. Por quê? Porque está faltando em mim este enchimento do Espírito Santo. Então, só para poder ressaltar que aqui está o Senhor Jesus, na forma de Deus encarnado, entre nós, mas com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu, e Ele me separou, e Ele me comissionou. A unção de Deus é uma palavra correlata à ação do Espírito Santo. Nada adianta fazer na vida sem a unção do Espírito Santo. Vai querer expulsar um demônio sem a unção do Espírito Santo? Vai querer, né? Eu me recordo que uma ocasião, um rapaz apareceu aqui na igreja endemoniado, era um dia de semana, e o Rodrigo Goulart se encarregou de me ligar para poder vir para cá, para poder expulsar o demônio. E aí, irmãos, foi uma luta, e quase que uma luta corporal. E uma coisa, a gente não pode lutar com o diabo, não. Assim, corporal não, tem que orar pela fé, é pela ação do Espírito de Deus. Falava ali no gabinete, antes de nós entrarmos, compartilhando, havia na igreja um culto de oração
que acontecia às 7 horas da manhã. Eu deveria ter os meus 15 anos, eu participava de todas as atividades da igreja. Neste culto participava o irmão Amarante, participava o irmão Sérgio Silva, a irmã Neuza, a irmã Maria José Ávila, que vez por outra manda mensagens para mim, tá? A irmã Marina Moura, a irmã Maria, que era uma portuguesa angolana, e nós nos reunimos num grupo pequeno aqui nesse canto. Teve uma ocasião que uma irmã começou a orar desse lado de cá. E aí o irmão Sérgio Silva, quem conheceu, ele era um baixinho, assim meio fortinho, mas era um homem de Deus, com a unção de Deus. O Sérgio Silva saiu daquele lado de lá, ele veio, e ele chegou no ouvido daquela irmã e falou assim: fica quieta, está repreendido no nome de Jesus. A mulher caiu no chão. A mulher estava endemoniada, estava ali, não é, com aquele espírito de engano. Então, o que eu quero colocar para os irmãos e para cada um de nós é a necessidade que nós temos de ter da unção do Espírito Santo, porque o inimigo não vai fugir de cara feia, o inimigo não vai fugir de quem tem um abdômen tanquinho, ele não vai fugir de um marombado, ele não vai fugir de um intelectual, ele vai fugir de quem tem unção, quem tem unção do Espírito Santo de Deus. Aí ele, bate em retirada. Por isso que é importante que nós possamos buscar a unção do Senhor. E por isso que o texto bíblico fala, e o Senhor Jesus deixa claro: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, porque para estar nesse mundo, para viver nesse mundo, para poder se relacionar com pessoas que por vezes são pessoas, por conta do lado espiritual, que são maldosas, são pessoas maldosas, e você sabe bem disso. São pessoas que olham para você no trabalho e falam: não gostei de você. São pessoas que têm inveja porque se você tem uma roupa um pouquinho melhor, ela fala: não gostei de você, né? São pessoas que na juventude, um jovem, e se olha, se você está namorando e namorando direitinho, ela tem inveja de você, e a inveja suscita a pessoa a poder fazer algumas ações contra você. E essas ações, elas são feitas em muitas ocasiões no plano espiritual. Por 2 vezes, colocaram debaixo de macumba na frente da minha casa. Né? E aí então, quando nós levantamos, e a Simone viu, e falou: aí tu colocaram um despacho de macumba na frente de casa. Aí eu falei: em nome de Jesus, pega a vassoura e o saco de lixo, né? E vamos tirar, e pega a vassoura e o saco de lixo e joga para o lixo, tá? Aí teve um outro dia, que na rua que eu moro, tem um encontro com os moradores, né? E aí tinha uma vizinha que falou o seguinte, ela fez a seguinte reclamação: eu quero saber quem é que anda colocando despacho na minha porta, porque eu não vou mexer nisso não. Aí quase que eu falei para ela: eu tirei da frente da minha, tira da frente da sua também. Mas a questão, eu estou colocando isso assim, humilde perante o Senhor, porque o que se ressalta é a unção de Deus. O que eu quero deixar claro, o que a Bíblia deixa claro, é que há uma guerra espiritual no mundo. Aqui uma guerra espiritual, isso aparece de capa a capa na Bíblia, e a única maneira de nós podermos vencer essa guerra espiritual é através da unção de Deus. Não é na força da palavra, não é na força do braço, não é na força do convencimento, não é na força da doutrina, é na unção do Espírito Santo. Então, desta maneira, o Senhor Jesus, Ele coloca assim, e agora Ele passa a apresentar daquilo que eu coloco para os irmãos como Jesus, o grande restaurador de vidas. Ele fala: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para, primeira coisa, evangelizar os pobres. Então o ministério do Senhor Jesus, e Jesus o restaurador, coloca aqui, evangelizar os pobres. A palavra evangelizar, ela tem o sentido de poder o quê? Proclamar boas novas. Você sabia que Deus tem boas notícias para você? Sabia? Vez por outra me deparo com pessoas que falam: pastor, eu fui no médico, a notícia não é boa. Vez por outra eu me deparo com pessoas que falam: pastor, no meu casamento o meu esposo veio e falou que quer separar. Vez por outra eu me deparo com pessoas que falam: pastor, porque o meu filho falou, e aí coloca lá a situação. Enfim, são notícias desagradáveis e elas se acumulam e se avolumam até mais pelas fake news. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma boa notícia na sua vida.
Deus tem uma boa notícia, e essa notícia está encarnada no Senhor Jesus. E a primeira parte fala, Ele me chamou, me ungiu para evangelizar aos pobres. Mas como assim, somente os pobres? Então quer dizer que há uma divisão de classes? Muito embora na Bíblia do Velho Testamento ao Novo Testamento, nós vamos encontrar textos bíblicos que nos chamam a atenção para podermos dar mais valor aos menos favorecidos. Vivemos numa sociedade cada vez mais individualista e estamos vivendo, por vezes, numa igreja também individualista, de crentes também individualistas, certo? Que, por vezes, pensam que pode se resolver as situações pela força. Eu recebi uma mensagem de um colega pastor que estava aqui numa comunidade do Rio de Janeiro e passava pela comunidade e encontrava várias pessoas armadas. Várias pessoas, o que é comum, tá? É uma comunidade grande do Rio de Janeiro. E aí então passa a mensagem, mas que coisa absurda, aquela questão toda. E eu falei assim, eu lembro da Eco 92. Lembra disso? Quando teve a Eco 92, que o Exército começou a fazer um monitoramento. E eu me recordo de uma reportagem, um furo da reportagem, uma falha de reportagem, em que veio uma notícia seguinte, que havia pelo Exército um mapeamento onde eles sabiam que a grande promoção da violência não se encontrava nas favelas e nas comunidades, mas na Zona Sul. Nas grandes coberturas, nos grandes financiadores. Só que essas pessoas, elas não estão expostas, como nós estamos expostos. Nós estamos expostos, mas elas não, elas financiam, elas emprestam dinheiro. Quem está no morro, e eu não estou defendendo o bandido, não desce para poder comprar arma. Até porque não se vende arma na esquina, se vende em outro país. Tem que ter todo o movimento, e quem faz isso não é gente boba. Quem faz isso é quem tem influência. Quem faz isso é quem tem todo um conhecimento. Então o fato é que nós precisamos, o que eu quero ressaltar é o seguinte, o Senhor Jesus, e na Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, sempre uma atenção aos menos favorecidos. O que não se trata de uma opção pelos pobres. A teologia da libertação vai falar de uma opção pelos pobres. O que não se trata de uma opção pelos pobres, porque a opção é pelo homem. Seja esse homem pobre, classe média, classe alta, é a opção pelo homem. Uma pessoa que aceita o Senhor Jesus pertencendo a uma classe A, esta pessoa tem uma postura de poder abençoar e de poder participar, e eu conheço pessoas assim, que abençoam a partir daquilo que elas têm. Tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas abençoam muitas pessoas. Nossa missionária Vera Lúcia mesmo foi abençoada a partir de um irmão nosso, muito grande empresário, que construiu o hospital, que doou a Land Rover para poder servir de ambulância. Pobres aqui, está mais a ver na perspectiva das bem-aventuranças do pobre de espírito. Eu vim anunciar, o Senhor me ungiu para pregar aos pobres, ou seja, para aqueles que sentem a necessidade de mim. Porque tem pessoas que precisam de Deus, mas não sentem a necessidade de Deus. A arrogância não deixa com que admitam que precisam de Deus. Não deixa com que elas possam despojar das armas e despojar, então, do conhecimento para poder falar, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Então, pobres aqui não diz respeito a uma classe social, mas aqueles que sentem a necessidade de Deus. Aqueles que entendem que precisam de Deus. O ministério do Senhor Jesus é um ministério de restauração de vidas, para todos aqueles que entendem que sem Jesus não tem como caminhar, não tem como superar, pobre enquanto falta de recurso, e recurso aqui é recurso espiritual. E recurso aqui é recurso espiritual, que ajuda a que possamos vencer as adversidades. Eu me lembro da avó Paula, mãe da irmã Diaconisa Arlinda, que morava aqui no Morro da Cachoeirinha, com toda a dificuldade. Algumas vezes eu fui à casa delas para tomar café, para almoçar, ela convidava, e me recordo de quando o pastor Calixto vinha, de quando o missionário vinha, em que ela entregava toda uma coxa bordada, né, em que ela fazia. Me recordo das cocadas que ela fazia. Então é uma pessoa que, a despeito, ao olhar humano, como sendo menos favorecida, mas alguém de riqueza espiritual.
Você deve reconhecer e eu devo reconhecer a necessidade de Deus. Porque o antônimo da pobreza é o orgulho e a presunção. Se você precisa, então você precisa reconhecer: eu preciso, Senhor, da tua graça, da tua unção, na minha casa, na minha família, eu preciso de ti. Eu necessito de ti, e eu quero deixar a minha vida em tuas mãos. Isso significa pobre de espírito. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos oprimidos. E aqui nos remete a história do Êxodo. Aqui nos remete a história do povo de Israel quando viveu na escravidão do pecado, quando viveu na escravidão do Egito. E o Egito é um simbolismo e um paralelo para poder representar a escravidão do homem sem Cristo. Só em Jesus nós alcançamos liberdade. Só em Jesus alcançamos liberdade. Porque um pressuposto da liberdade é a capacidade de poder escolher. Uma pessoa que se torna vício, seja de qualquer vício, ela não tem liberdade. Se ela não exercita a escolha, ela não tem liberdade. O que o inimigo coloca e que tem enganado muitas pessoas é da ordem de uma falsa liberdade. Observem bem o que o apóstolo Paulo fala quando interrogado sobre poder fazer isso ou fazer aquilo. Eu imagino que você na faculdade, jovens na faculdade, na escola, você com amigos, eu imagino que você já deve ter ouvido alguém falar o seguinte: não, ser crente é muito chato. Porque ser crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Já ouviu isso? De poder falar? Crente não pode. Quem disse que crente não pode beber? Quem disse que crente não pode beber? Quem disse que crente não pode fumar? Quem disse que crente... Tá? Quem foi que disse isso? A questão da vida cristã não é uma pauta, né? Um checklist em que você toma e você coloca na parede, imagina, e você chega ao final do dia e fala: eu hoje não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Porque aí você está trazendo uma atenção para você. Aí você está falando que não precisa de Deus, tá? Não carece da presença de Deus na sua vida. E o que oferece a liberdade para que nós possamos viver é somente o Senhor Jesus. Então Paulo vai falar o seguinte: todas as coisas me são, mas nem todas as coisas. Isso é liberdade. Poder? Posso, mas convém? Não convém, não vou fazer. Vai atentar contra o meu corpo, que é o Espírito Santo. Poder estar nesse ambiente não vai glorificar o nome de Deus. Ter esse palavreado não vai glorificar o nome de Deus. Então não é uma questão que a vida cristã se baseia do não pode. Olha, para nós evangelizarmos, nós temos que tirar essa questão do não pode. Nós temos de falar de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Por vezes, eu ouço alguns irmãos que falam comigo: pastor, ele é tão bom, ele tem uma vida tão correta, que só falta o cigarro para ele ser crente. Falta tudo. A salvação é tudo. A salvação é tudo. Quando o Senhor Jesus fala aqui que veio libertar os cativos, não devemos pensar no mundo de tanta confusão, em que ele veio com a chave para abrir todas as penitenciárias. Imagina se fosse isso, hein? Vamos abrir a penitenciária pertinho da gente aqui na Água Santa, soltar todo mundo. Vamos lá no Bangu soltar todo mundo. Imagina como que a situação seria. Aquelas pessoas encarceradas, elas não podem ser esquecidas. Elas não podem ser esquecidas. Existem igrejas que desenvolvem um trabalho muito bom com elas, a despeito do que elas tenham feito, e existem pessoas lá dentro que aceitam o Senhor Jesus e que têm uma postura firme com Jesus. Eu fui falar uma ocasião, falei aqui no presídio da Água Santa, e uma ocasião lá na Quinta da Boa Vista. E no culto lá na Quinta da Boa Vista tem mais de 300 presidiários. Os irmãos têm que ver que ordem que tem. Porque também ai daquele que não cumprir a ordem. Não é? Como é que aqueles homens todos lá cantando, glorificando ao Senhor, a despeito de poderem estar presos, alcançaram a liberdade. Então, quando Jesus fala aqui, no ministério da restauração, que eu vim para poder proclamar libertação aos cativos, está falando daquilo que nos amarra por dentro, está falando daquilo que nos amarra na nossa alma, daquilo que amarra no nosso espírito, daquelas cordas invisíveis que nos prendem.
E aí nós podemos então falar na ponta do iceberg, é o cigarro. O cigarro é o que aparece na ponta do iceberg, mas o que está por debaixo que faz com que a pessoa procure o cigarro? Nós podemos falar na ponta do iceberg é a droga, mas o que está na base do iceberg que faz com que a pessoa esteja amarrada à droga? A gente pode falar que é a pornografia, mas o que está na base do iceberg que faz com que esta pessoa esteja presa à pornografia? Então a liberdade que Jesus nos oferece é uma liberdade da alma, é uma liberdade do espírito daqueles que vivem cativos. E observem bem, neste texto mais à frente, logo na sequência desse parágrafo, o que nós encontramos aqui é a cura de um homem endemoniado de Cafarnaum. É a cura de um homem endemoniado de Cafarnaum. Então existem muitas pessoas hoje que estão aprisionadas e que carecem então de uma libertação que só o Senhor Jesus pode dar. Eu me recordo do nosso missionário Wagner. O nosso missionário Wagner. O missionário Wagner, ele era um homem oprimido e escravizado pelo diabo. Os irmãos escutaram a história dele, conhecem a história dele. Como que ele vivia no álcool, nas drogas. E interessante, ele jogado numa vala, passam os irmãos, são coisas assim que não tem como a gente poder dar uma explicação. E aqueles irmãos que passam, falam assim, ô varão, levanta daí e vão cantar no coral. Será que você teria condições, para nem responder, de fazer isso? Levanta e vem cantar no coral. Sabe? Vem aqui para poder cantar no coral. Um homem sujo, mal cheiroso, né? Sem timbre de voz. Aquilo deu um sentido para ele de vida, que ele foi. Ele foi. Se ele cantou, não sei. Mas ele estava lá no meio dos irmãos. E lá ele teve uma experiência com Cristo, e lá ele foi liberto, e nós conhecemos quem é o missionário Wagner hoje, que trabalha naquele morro, que trabalha com crianças, liberto, como Wagner tem muitas outras pessoas que carecem de libertação. Agora deixe-me falar uma coisa, também tem muito crente que carece de libertação, tem muito crente que poderia fazer mais, que poderia produzir mais, que poderia servir mais ao Senhor, que poderia ter mais sentido e satisfação na vida, mas estão amarrados. E deixe-me tocar entre tantos pontos que amarram a muitos crentes, deixe-me tocar em um ponto nevrálgico, que é a falta do perdão. Tem crente amarrado à falta do perdão. A Bíblia fala, o autor do livro de Hebreus fala que nós não devemos guardar nenhuma raiz de amargura, porque raiz é aquilo que cresce. Então é necessário que haja um reconhecimento desse sentimento, desse ressentimento. É necessário que sinta esta dor, que sinta esta raiva e que coloque perante Deus para ser liberto. Quem sabe o que está impedindo você de usufruir melhor da qualidade de vida que Jesus oferece para você é você não liberar o perdão na sua vida. Perdão para quem te magoou, e daí poderia estender em diversos outros aspectos. Mas existem pessoas que estão cativas em diversas situações. São crentes, mas estão cativas. Têm uma expressão de fé, mas estão cativas. A salvação, minha gente, é algo que é precioso, é dado pela graça de Deus. E nós a teremos na plenitude, na eternidade. Mas deixe-me falar para os irmãos. Existem muitas ocasiões que neste mundo nós não estamos usufruindo das bênçãos da salvação. Porque a salvação não é um cheque para descontar na eternidade. A salvação é uma promessa para viver agora. E por vezes, preso ao pecado, preso a práticas pecaminosas, com pensamentos entranhados, pessoas verdadeiramente oprimidas, crentes oprimidos, não conseguem viver da maneira que poderiam viver, que Jesus veio para oferecer. Tem salvação, mas não tem uma vida que possam usufruir. A minha mãe falava que tem crente que vai chegar no céu chamuscado pelo fogo, né? Vai passar e vai dar aquela chamuscada lá. Não sei o que ela colocava nesse sentido, mas o que eu quero dizer é da qualidade de vida que Deus tem para cada um de nós. Jesus, o restaurador, para poder anunciar então aqueles que precisam. Você precisa? Nesta noite eu quero orar por todos os que precisam.
Nesta noite eu quero orar por todos vocês que estão necessitando, que reconhecem, eu não tenho condições de por mim mesmo alcançar, de superar, de vencer, eu preciso. Nesta noite eu quero orar por aqueles que se sentem aprisionados a pensamentos, a sentimentos, a ira, a raiva, a ódio, a traumas, se não for outras coisas. Eu quero orar por você. Talvez você esteja numa luta grande para se ver livre disso. Eu quero orar por você. Porque a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Continua a palavra de Deus. Então enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. O Senhor Jesus fez muitos milagres. Não curou todas as pessoas. E eu não sei por que Ele não curou todas as pessoas. Eu não entendo por que no tanque de Betesda, alguém já disse que era como se fosse uma grande fila de INSS, de um hospital com muita gente ali precisando, ele vai justamente no paralítico e fala assim: meu filho, você quer ser curado? O paralítico já está tão decepcionado, ele fala assim: não, mas não tem como levar lá na beira do rio, da água, do tanque, quando o anjo bate. Essa expressão do paralítico já é da ordem da fantasia, da ilusão, né? De alguma coisa, como alguns crentes ainda hoje agem, que põe esse copo d'água aqui que vai dar certo, que põe aquilo ali que vai dar certo, esse sincretismo, tá? E aí o Senhor Jesus fala assim: levanta e anda, rapaz. E ele então foi curado. Mas não tinha só ele ali, tinha muitos ali, mas ele foi curado. E por que os outros não foram curados? No decorrer desse texto, nós vamos observar aqui que o texto vai falar, por exemplo, que no tempo do profeta Elias, somente a viúva, não é? Que tinha sido, na verdade, abençoada, que tinha sido, na verdade, cuidada. Vai falar dos leprosos também, em Israel, no tempo do profeta Eliseu, que tinham muitos, mas somente Naamã, ele tinha sido curado. Deus tem um propósito em tudo. Deus sabe de tudo. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu sei que Ele tem poder para curar, mas eu também sei que Ele não vai curar fisicamente todo mundo. Mas para aquele que fisicamente não curar todo mundo, e para Ele dar da graça dEle. Mas o fato é que aqui Ele fala para poder dar visão aos cegos. E dentre as curas do Senhor Jesus, Ele curou alguns cegos. 2 exemplos. O cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus curou o cego de Jericó. Um outro exemplo, que está em João capítulo 9, de um homem que era cego, dito como cego de nascença. Sabe o que significa ser cego de nascença? Significa da ordem de uma pessoa que já recebeu todos os diagnósticos que não tem solução. Tem diagnóstico assim? Sem desrespeitar a ciência, sem desrespeitar a medicina, mas a última palavra sempre é de Deus. A última palavra sempre é de Deus. Vez por outra nós nos deparamos com pessoas que foram ditas a elas, têm tanto tempo de vida, elas estão vivendo aí muito bem, obrigado pela graça do Senhor e na confiança no Senhor. O fato é que Jesus se deparou com esse homem cego de nascença e Jesus o curou. E ele passou a ver. E há todo um rebuliço por conta disso. E aí os escribas querem saber por que aconteceu e vão falar para ele o seguinte: mas aquele homem que te curou é pecador. A ofensa ao Senhor Jesus. Quantas ofensas tem hoje ao nome de Deus, né? Quantas pessoas ainda hoje brincam com Deus, ofendem o nome de Deus. Mas a resposta do cego foi precisa. Ele falou o seguinte: se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Amém, irmãos? Amém? Pode não saber tantas coisas, mas você sabe quem você era e quem você é. E se você hoje abre o coração para o Senhor Jesus, vai ficar marcado na tua vida. E a resposta está dada, porque um pecador não faria o que foi feito. Eu era cego e agora eu vejo. E mais uma vez aqui eu quero usar a simbologia para poder falar de cegueira, porque uma é a cegueira física, e outra é a cegueira espiritual, e outra é a cegueira emocional. Deixe-me falar uma coisa. Você é muito nervoso?
Não precisa levantar a mão, mas quem é muito nervoso? Também a esposa não olha para o lado. Ou o esposo. Você é muito nervoso? Se você é muito nervoso, pensa comigo. Quando você está muito nervoso, você pensa no que faz? Você pensa? Pessoas muito nervosas, elas vivem numa situação complicada. Porque, primeiro, por não pensar, elas despejam. Falam o que tem que falar. Depois que falam o que tem que falar, elas se arrependem. Até parece que eu estou falando de mim, né? Até parece. De poder chegar e falar, e daqui a pouco se arrepende daquilo que falou. Quando você está mobilizado emocionalmente, você não vê saída. Se a irmã estiver muito preocupada dentro de casa, a irmã não vai saber onde é que está a faca, onde é que está o prato, onde é que está isso, e vai dar um fuzuê na sua casa. Vai dar uma briga terrível. Vai brigar com o esposo, porque vai falar que ele escondeu, vai falar que foi o filho que escondeu, vai falar que foi o capeta que escondeu, vai falar um montão de coisa, mas você não está vendo que está na tua frente. Por quê? Porque está mobilizado emocionalmente. Pessoas mobilizadas emocionalmente não conseguem encontrar saída. Agora, pessoas cegas espiritualmente não conseguem ver oportunidade. Olha o que diz a uma das cartas, a uma das igrejas da Ásia: eis que eu ponho uma porta aberta perante você. Talvez aquela igreja não estivesse vendo a porta aberta, talvez você não está vendo uma porta aberta. Talvez você está vendo um montão de coisa, eu vou lá, não consegue. Você não está vendo uma porta aberta. Então Deus, o Espírito Santo, precisa tirar as escamas dos olhos, curar a cegueira espiritual, para poder ver, então, o que está colocado como oportunidade. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para, primeiro, pregar boas novas aos cativos, ou seja, evangelizar os cativos. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e para poder proclamar o ano da restauração de vista a todos os cegos e para pôr em liberdade todos os oprimidos. Este é o ministério restaurador de Jesus. Jesus não está interessado única e exclusivamente na sua alma. Ele não está olhando para a eternidade e falar: aguenta aí, sofre aí, fica aí, que depois você vai lucrar. É fato a eternidade, mas Ele quer te ajudar no aqui e agora. E por isso Jesus Cristo veio ao mundo, para poder fazer com que os necessitados sejam supridos, com que os cativos sejam libertos, com que os cegos possam ver e que com os oprimidos possam experimentar a vida plena e abundante. Este é o ministério restaurador do Senhor Jesus. E como eu disse, eu quero encerrar este culto orando por você, pedindo a Deus que possa, você desejar, restaurar a sua vida, quem sabe a alegria, restaurar a esperança, restaurar no seu coração a vontade de servir, restaurar a sua fé, restaurar a sua vida cristã. Quem sabe a sua vida cristã está naquela posição de mais de brincadeira do que de seriedade. Restaurar a sua vida cristã, você entender quem é Jesus, o que Ele fez por você, o quanto que Ele te ama, e você se colocar perante Ele. Eu quero orar por você que está lutando e não está conseguindo, mas crê que com Jesus você vai conseguir. Eu quero orar por você que quer enxergar uma porta aberta. Se abrir muitas portas vai dar confusão, mas você quer ver uma porta. Jesus vai abrir uma porta para você, vai dar clareza para você ver o que você precisa, onde é que você tem que entrar. E aí, vamos orar juntos? Feche os olhos. Comece a colocar a sua vida perante Deus. E agora, enquanto nós estivermos cantando, você que está orando, eu vou convidar para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, que também eu vou descer e nós vamos orar juntos. Eu creio que nesta noite nós vamos experimentar restauração de vista, nós vamos experimentar libertação de cativos, nós vamos experimentar, libertação de oprimidos. Nós vamos experimentar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós.